Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é o TBT da TV, nosso encontro semanal aqui no canal do Observatório da TV para relembrar momentos marcantes da trajetória da nossa televisão. Marcantes por um motivo ou outro, né? Grandes sucessos ou projetos que tinham tudo para dar certo e não deram, grandes investidas das emissoras, enfim. Há 40 anos, em novembro de 1983, empolgado com o resultado de várias novelas mais curtas que havia levado ao ar, o SBT apostou pela primeira vez numa história um pouco mais longa, Vida Roubada. Antes de falarmos sobre a novela Vida Roubada, eu peço a você, como peço sempre, se não for ainda um dos mais de 60 mil inscritos do nosso canal, eita, hein? Mais de 60 mil, inscreva-se, ative o sininho para ser notificado quando nós publicarmos conteúdos novos, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos conteúdos com outros noveleiros do meu Brasil. Veja o podcast Ligados na TV ao vivo aqui no canal, 8 da noite, segunda-feira, tá? Toda segunda-feira. E também avalie com carinho esse botãozinho que tem aqui, seja membro, tornar-se membro, mediante uma pequena quantia, pequena mesmo, tá? Você pode assistir antes ao vídeo como esse aqui, TBT da TV, pode ver o vídeo que nós fazemos especialmente para os membros. Então, como eu digo, compensa, tá bom? Além da nossa gratidão e da sua satisfação de poder contribuir também dessa forma para o crescimento, o estabelecimento do canal do Observatório da TV. Vida Roubada estreou no SBT no dia 14 de novembro de 1983. Tá? É uma história original de Marissa Garrido, como quase todas as novelas produzidas pela emissora na década de 80. Né? Poucas não são da Marissa Garrido. E realmente uma minoria, só umas 3, 4 não são da Marissa Garrido, as outras todas são. Né? E a adaptação aqui para o nosso clima brasileiro foi do Raimundo Lopes, um novelista bastante experiente, né? Tanto na própria televisão quanto no rádio. Autor, por exemplo, de Redenção, de Legião dos Esquecidos e de Pingo de Gente. O original de Marissa Garrido, salvo erro da minha parte, se chama Adegado una intrusa e foi levado ao ar na década de 70, cerca de 10 anos antes dessa versão brasileira, Vida Roubada, que teve direção do Valdemar de Moraes e do Antonino Seabra. Do que é que trata essa história? As personagens centrais são duas moças que, uma por não ter família e outra por ter sido mandada para lá, foram criadas, né, cresceram juntas num colégio interno. A Alice, que é a personagem da Suzy Camacho, e a Hilda, que é a personagem da Eliane Giardini. Hilda perdeu a mãe quando era criancinha, tinha uns 6, 7 anos. A mãe morreu, o pai, Afonso, que é um fazendeiro interpretado pelo Rogério Márcico, acabou se casando de novo com outra mulher chamada Virgínia, que é a personagem da Maria Estela, e ele não... Foi traumático, né, o casamento dele com a outra mulher. Aquela filha remetia à primeira mulher, ele se sentia mal na presença da filha. A verdade é essa. Então ele se livrou dessa filha, também influenciado um pouco pela nova mulher, né, e mandou a menina para um colégio interno. A outra não tinha família. Essas duas meninas se tornaram bastante próximas, cúmplices uma da outra, especialmente a Alice, cúmplice da Hilda, né? Porque a Hilda tinha um gênio muito ruim, né? E quando criança, salvo engano meu, em uma ida ou outra dela para passar um feriado, passar férias, assim, já que ela era pequena, né? Ou, enfim, antes de ir para o internato, né? Para o colégio interno, a Hilda havia deixado marcas muito tristes na fazenda da família, né? Ela foi responsável, por exemplo, por um defeito, por um problema de saúde que tinha o pai do administrador da fazenda, seu Henrique, o Antônio Petrin, né? Pai de Carlos, que era o Fausto Rocha, né? Fausto Rocha, que é o mocinho da nossa história, o Carlos, né? O
o jovem disputado pelas moçoilas casadoiras da novela, digamos assim, né? E também havia sido responsável por um trauma que deixou uma cicatriz, uma marca no Juca, que é uma figura um pouco arredia, assim, a maiores contatos sociais, que morava ali nos arredores da fazenda, interpretado pelo Renato Borghi, né? Além de não se dar bem com a madrasta, de ser um problema para o pai, de ser realmente uma menina assim um pouco anjo maldito, né? Então, para o pai, o seu Afonso, era um alívio ter a Hilda longe da fazenda. E não só para ele, como para todos, né? Na casa também morava uma governanta, a Dona Esperança, que era Maria Luísa Castelli. Ela tinha um filho, papel do Fábio Máximo, que se chamava Luiz. E no decorrer da novela nós ficamos sabendo que a Dona Esperança teve um caso com o seu Afonso. E o Luiz é filho dele, portanto, meio-irmão da Hilda, né? Enfim. Já com a intenção de... né, tá chegando a época delas saírem da escola, porque estão muito crescidas, né? E já com a intenção de continuar se vendo livre da família, que ela odiava todo mundo, a Hilda obriga, né, ela envolve a Alice. A Alice é aquela mocinha que chora, que sofre, que pasta pela outra, né? Nenhuma semelhança seja mera coincidência, talvez, aí com a Usurpadora, né, que é da Inês Rodena. Pois bem, a Hilda envolve a Alice numa trapaça para que ela possa sair livre e viver a vida dela com um namorado dela, inclusive, que é um bandido, um contrabandista procurado pela polícia, o Johnny, que é o personagem do Raimundo de Souza. Ele faz uma participação na novela. E ela foge com os documentos da Alice e deixa com ela os dela, Hilda, né, os seus próprios. Então, a Alice, que não tem onde cair morta, não tem família, não tem condições de nada, se vê obrigada pela Hilda, que exerce uma forte ascendência sobre ela, a assumir o seu lugar diante do seu Afonso, da Virgínia, do Carlos e de todo mundo lá na fazenda. É claro que muita gente cai nessa balela delas, porque ninguém via a Hilda desde pequena, né? Eu acho um pouco complicado você dizer que uma menina, quando cresce, ela é a Eliane Giardini, mas as pessoas acham que a Suzy Camacho pode ser ela. Mas, enfim, isso é uma coisa de novela, né? Pois bem, e a Alice desperta, claro, a Alice, que todo mundo pensa que é Hilda, né? Vamos fixar bem isso. Ela desperta muita revolta das pessoas, né? As pessoas não gostam dela, são hostis, a recebem mal, né? Mesmo o pai não recebe ela tão bem assim quanto ela esperaria se fosse filha dele mesmo, né? Mas aos poucos ela vai tentando ali curar as feridas que a Hilda deixou em todos, né? E, quem sabe, viver uma vida normal, feliz com todos, né? Colocando na conta de que era criança, que era inconsequente, que a mãe morreu quando ela era novinha, então ela fez o que fez, mas pedia perdão, tentava estabelecer uma amizade com as pessoas, uma boa relação, né? E nisso ela se apaixona pelo Carlos, e o Carlos por ela. Além disso, ela também desperta a atenção de outros jovens da região, né? Um deles é o Gabriel, que é o personagem do Roberto Escudeiro, que teve um romancinho de infância ali, digamos assim, com ela, né? E que não reconhece que não é a Eliane Giardini, é a Suzy Camacho, mas enfim. E eu pego muito no pé disso quando eu penso nessa novela. E o médico da região, um rapaz conceituado, um chamado bom partido, digamos assim, o Dr. Alfredo, que é o papel do Mário Cardoso. Dr. Alfredo é alvo do amor de uma jovem chamada Nelly, que é a Thaís de Andrade. Então aí a Alice, né, que na verdade eles pensam que é a Hilda, tem uma rival, digamos assim, ou melhor, ela representa uma rival para a Nelly na conquista do Dr. Alfredo, né? E no seu envolvimento com Carlos, ela também tem uma outra mulher envolvida com ele, que é uma noiva que ele tinha, uma namorada, enfim, a Margarida, personagem da Marta Volpiani, que era diretamente ligada a um homem que tinha uma influência sobre ele também, uma figura que ele respeitava, o doutor Estevão, um advogado, salvo engano da minha parte, que era o papel do Henrique César, né? Pois bem, Marta Volpiani, se você não está ligando o nome à pessoa,
é uma atriz que fez outras novelas, como Cavalo Amarelo, por exemplo, na TV Bandeirantes, né? O Espantalho, no Estúdio Silvio Santos, né? Que foi exibida na TV Tupi, na TV Record, no próprio SBT. E ela é a dubladora da Dona Florinda. É a dona daquela voz tão marcante que nós conhecemos tão bem, né? A Marta Volpiani. Caso ela assista aqui esse vídeo, um beijo para ela, que eu já conheci pessoalmente, conversei, expus a ela a minha admiração por esses trabalhos, enfim. Hilda, que na verdade é Alice, como eu disse, vai se estabelecendo ali junto da gente da fazenda e da pequena cidade perto, enfim, tentando curar os males que a verdadeira Hilda deixou para trás. Até um ponto interessante. Logo no começo da novela, depois que foge, Hilda é envolvida numa notícia que deixa muita gente contente até se soubesse quem é ela, deixaria muita gente contente se soubesse quem era ela de verdade, né? Ela sofre um acidente com esse namorado. E o namorado morre, mas ela não. Só que ela é dada como morta e passa um tempo ausente da novela. Só que aí ela não morreu e reaparece com o nome de Verônica e vai conviver ali com a gente da fazenda que acha que ela é a Verônica, não lembram que ela é a Hilda, não a reconhecem, né? E disputa o Carlos com a Hilda, ou melhor, com a Alice, né? Que as pessoas acham que é a Hilda. Mas a novela, além de mostrar esse embate até quando já com uns 2/3 da história é esclarecido que a Hilda não é Hilda, a Hilda é Alice, né? E a Verônica não é Verônica, a Verônica é Hilda. Existe toda uma trama, né, das disputas amorosas das pessoas que querem conquistar umas às outras, aí em meio a essa grande farsa que foi arquitetada pela verdadeira Hilda, né? Existe o Dr. Alfredo, muito interessado em Hilda, que na verdade é Alice. Existe Juca, que tem um fascínio por Alice, né, que no início ele também resiste muito, mas acaba muito interessado por ela, né? É uma coisa muito mal comparando, parecida com o Chico Treva e a Helena, o Ednei Giovenazzi e a Maite Proença, né, em Felicidade. E também há um encaminhamento da narrativa do seu Afonso querendo, quem sabe, dividir já os seus bens, a sua herança, enfim, preocupado com isso, porque ele sabe a filha que tem, né? E está estranhando um pouco que ela tenha voltado assim doce, até certo ponto amorosa, educada, cordata, né? Coisas que ela nunca foi. Bem, a origem de Alice está ligada à família de Hilda, né? Existe uma prima de Virgínia que acabou sendo dada como morta também. Esse expediente de ser dada como morta é muito bom, né? Mas ela reaparece depois de muitos anos de ausência. Teve algum problema também, um impacto pelo trauma muito forte, acabou ficando com alguns problemas psicológicos, a gente pode dizer assim, né? Salvo engano da minha parte, mas ela reaparece viva, ao contrário de muita gente achava, né? Ao contrário do que muita gente achava que ela estava morta. Daniela, que é a personagem da Ana Rosa. Daniela é a mãe de Alice, né? Que todo mundo pensa, até perto do final, que é Hilda. E a falsa Hilda e Carlos, eles acabam tendo, esse romance se intensifica, né? E eles se casam. Mas existe um grande problema, porque o Carlos quer punir a Hilda pelas coisas do passado, por como ela é, pelas histórias que ele já ouviu, por aquilo que ela fez com o pai dele, se sente um pouco na obrigação de fazer alguma justiça, né? Ao mesmo tempo, convém a ele ser casado com a filha do patrão, porque assim ele tem uma parte da herança bastante garantida para si, né? Mal sabe ele que a Hilda não é Hilda, né? E o triângulo se complica com a entrada da verdadeira Hilda em cena depois. Existe até um acidente que ele sofre, que ele não tem maior gravidade nesse acidente, mas ele finge que está muito doente para necessitar dos cuidados da Hilda, para que ela passe por aquela lição de humildade, de solidariedade, de desprendimento, em ter que cuidar dele. Enfim, é uma coisa bem de casal que um quer espezinhar o outro, né? Mas na verdade eles se amam muito, né? E tudo se encaminha para um final feliz, claro, entre o Carlos e a Alice, que finalmente pode deixar de ser Hilda, né? Essa novela, como eu disse, durou
muito mais do que a média das novelas do SBT nesses anos de 82 e 83. Elas, em geral, duravam 2 meses, né? Mas, animada com o sucesso dessas novelas anteriores, né? Acorrentada, Destino, Conflito, A Força do Amor, Anjo Maldito, enfim, o SBT resolveu fazer Vida Roubada em 7 meses, né? Ela estreou em meados de novembro, como eu disse, e foi até o comecinho de junho, dia 7 de junho de 1984. Né? Foi reprisada depois entre 86 e 87, na faixa da tarde, ali por volta de 2h30, 3 horas. Né? E um ponto interessante é que a abertura ela é embalada por uma música que também se chama Vida Roubada e, se eu não estou equivocado, não só era interpretada, como foi composta também por Altemar Dutra, um grande ídolo da nossa música que faleceu alguns dias antes da estreia da novela. Né? Ele deixou a música gravada e viajou para os Estados Unidos, onde ele teve um derrame cerebral, ou algo assim, né? Teve uma comoção cerebral e acabou falecendo, lá nos Estados Unidos. Né? Então, a música que embalou aí 7, quase 8 meses a abertura da novela, foi o último trabalho inédito lançado do Altemar Dutra, né? Poucos dias depois do seu falecimento. E a letra resume o espírito dessa confusão de identidades entre as duas moças e da boazinha, que é quem sofre com tudo isso, né? A letra fala: foi cruel demais roubar a minha vida assim, fugindo com alguém, e eu fico sem ninguém, tão só e sem um lar, com tristeza em meu olhar e um nome a sugerir quem eu sou. Guardo este segredo em meu coração e vou ser feliz então. É realmente como se a Alice, que todos pensam que é Hilda, falasse conosco. Né? É muito interessante a intenção da poesia que foi musicada para a abertura dessa novela. Vida Roubada é uma novela que tem uma história em alguns pontos semelhante a outras histórias de sósias ou de gêmeos ou de pessoas que assumem a identidade umas das outras, enfim, mas esse é um mote que costuma dar certo e prender o público, né? Também pelos acontecimentos que envolvem essa coisa toda. No elenco da novela tivemos também Rubens Rolo, Yara Lins, Rutineia de Moraes, João José Pompeu também, Marisa Fule Coelho, Felipe Donovan, né? Entre outros, Yara Grey, né? Bruno Barroso, entre outros nomes. E, já que o SBT não a reprisa, quem sabe não temos aí, né, uma nova versão dessa história da Marissa Garrido? Nunca se deve descartar isso não, gente. Vida Roubada no TBT da TV, que semana que vem está de volta. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Tchau.